Bom sábado, boa noite a todos, tudo bom? É um privilégio estar aqui falando com vocês, né? Recebi o convite da Marcela e fiquei muito grato, né? E quando ela me perguntou sobre o tema, ela, eu falei sobre a gratidão que afeta os relacionamentos, né? A gratidão a Deus, com Deus, que afeta os relacionamentos. Eu queria que você me acompanhasse na sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5,18. Né? A gente vai usar alguns textos, a gente vai dar uma passeada na Bíblia. Quem são as minhas ovelhas e foram que estão aí acompanhando sabe que eu gosto muito da Bíblia, né? Eu acho que a gente não pode conversar se não for daquilo que ela vai nos trazer. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, vai trazer algo muito importante para a gente, mas eu não poderia da gente ler agora se a gente não fizesse uma oração. Vamos fazer uma oração juntos? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sua palavra está aberta, Pai. Fala conosco, nos dá o discernimento correto da sua palavra, Senhor, nos guie e nos ilumine sobre aquilo que o Senhor quer que a gente possa entender, Senhor. Obrigado por esse grupo Renovo, obrigado porque o Senhor tem cuidado deles e tem mostrado cada vez mais que o Senhor é um Deus zeloso, de perto. Obrigado por tudo isso, fala conosco, nos dá o discernimento correto da sua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Alguns textos, esse eu vou ler, mas alguns textos eu vou pedir a ajuda de alguns. Eu não tenho o nome de todos, mas vou pedir para aqueles que puderem se voluntariar, né? Então, 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 diz assim: desculpa, tá um pouco escuro, porque o meu escritório hoje queimou a luz. Hoje. Eu estou sendo iluminado pela luz do celular e pela luz do corredor. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos e queridas, entender isso, de que tudo dai graças, não quer dizer que a gente vai agradecer por os infortúnios, mas quer dizer que a gente vai entender que tem circunstâncias que a gente vive que vão nos moldar o nosso caráter. Quando Paulo chega a dizer para a gente, em tudo dai graças, ele diz que a gratidão faz a gente olhar de forma diferente as coisas que acontecem, da forma como acontece. Quer um exemplo? Se nós estamos aqui reunidos hoje, nesse sábado, falando sobre isso, é porque temos pelo menos um motivo para agradecer a Deus. Você não acha? Alguma coisa a gente tem para agradecer a Deus. Se não for, pelo menos estar vivo, né? Porque como eu falo e eu tenho falado nas minhas igrejas, porque tem muita gente que não acordou hoje. Tem muita gente que não respirou. Entende? Tem muita gente que precisa respirar por mecanismos, por equipamentos. Tem muita gente que precisa falar com as mãos, não ouve. Mas nós, graças a Deus, podemos entender que Deus tem cuidado dessas pessoas também, mas que nesse caso nós temos muito mais a agradecer, né? Eu vi um relato uma vez de um jovem que não tinha, só tem o tronco. Ele tem a cabeça e o tronco, não tem os braços e não tem as pernas. Ele é até um palestrante motivacional, né? Mas tu vê a alegria daquele homem falando. Não quer dizer que ele não tem momentos tristes, não quer dizer que ele não olhe para a deficiência dele e chore por isso. Mas quer dizer que ele consegue, mesmo através da dificuldade dele, da circunstância que ele vive da vida, ele consegue agradecer a Deus, porque ele está vivo. Porque ele pode falar e se motivar entendendo que Deus tem cuidado dele. Então, olharmos para a gratidão a Deus é olharmos para trás e vermos como Deus tem conduzido a nossa vida. Quando a gente vai lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, queria que vocês fossem comigo também. Primeira carta a Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vai ser um texto que fala muito ao meu coração. Que diz bem claro, né, quanto
esse Deus tem cuidado da gente. E precisamos partir dessa premissa e vamos trabalhar um pouco, bastante a questão da gratidão, para a gente olhar e entender o que esse texto vai dizer claramente. No final da nossa conversa aqui, a gente vai perceber que, querendo ou não, quando eu começo a olhar na perspectiva que, independente das circunstâncias, o que esse texto traz para a gente nos dá a base de podermos confiar nesse Deus. Porque, infelizmente, tem muitas decisões que nós tomamos de forma deliberada, que tomamos para si as decisões, e às vezes não questionamos a Deus, ou às vezes não entregamos como deveria ser entregue para Deus. E que a gente acaba fazendo o nosso próprio impulso, porque a gente acaba entendendo que a gente não pode depender tanto de Deus. E aí, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, vai trazer a ideia bem clara assim: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Olha que texto maravilhoso. E detalhe, a gente precisa entender quem está dizendo isso. É Pedro. Sabe quem é Pedro? Dentro de todas as histórias que Pedro tem com Jesus, e são maravilhosas, mas me chama a atenção Pedro dizer isso, dizer o seguinte: lance sobre ele todas as suas angústias, as suas ansiedades, aquilo que tira o teu sono, aquilo que tem roubado a sua paz, porque ele tem cuidado de vós. E está falando de Jesus. E Pedro dizer isso, quando a gente olha para trás e vê a história do relato de Pedro, Pedro é aquele que nega Cristo 3 vezes com medo de morrer. Olha como é interessante isso. Pedro anda 3 anos e meio com Cristo, e mesmo assim, com medo da morte, ele nega Cristo. E ele disse para Cristo que nunca largaria ele disse bem claro. Mas sabe o que é interessante? É que o poder de Deus é tão transformador, que Pedro agora, grato por tudo que Jesus fez até ali para ele deixa um relato pelo Espírito Santo para mim, para você, em 1 Pedro capítulo 5, 7, para dizer o quê? Lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. É como se Pedro dissesse para mim e para você o seguinte: não se preocupe, Cristo está no controle, ele está cuidando de tudo. E isso é entender que quando a gente começa a ser grato pelas coisas que Deus faz, e o grande problema da gratidão é que a gente espera a gratidão no mar abrir. Exemplo, quem é minha ovelha e foi, sabe que o meu maior testemunho é contar que eu quase morri. Que eu fiquei entubado 8 dias, que eu tive Covid, eu fiquei entubado. Enquanto eu estava entubado, a minha mãe morreu. Quem é minha ovelha sabe disso de qual é salteado, porque eu não canso de dar esse testemunho, que para mim, eu estar vivo hoje, foi Deus abrir um mar para mim. Mas o grande problema nosso como ser humano é achar que só o mar aberto é que é motivo para ser grato, entende? Só a grandiosidade. Eu esqueço de agradecer a Deus pelos mínimos detalhes. Por isso que Paulo fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu preciso começar a ser grato e agradecer das pequenas coisas. E isso me traz a ideia também claramente de olhar e ver quando Jesus teve a parábola, né? E fala assim: servo bom e fiel, foste fiel no quê? No pouco, e no muito te colocarei. A grande questão é que a gente quer que Deus faça coisas magníficas, mas a gente esquece de agradecer pelo arroz e feijão que a gente tem em casa. E isso tem a ver com quando eu não sou grato a Deus. Isso tem a ver também porque isso me ajuda, a ingratidão, ela acaba me ajudando a não confiar em Deus e não botar os meus planos nas mãos de Deus, entende? E por isso que tem a ver também com a questão do relacionamento, né? De afetar os relacionamentos. Eu sou, como a Mayara falou, eu sou pastor chamado pela associação 4 anos. Mas eu terminei a faculdade de teologia em 2019, né? Fui obreiro bíblico, né? Ganhando ali algumas vezes menos que o salário mínimo, né? E eu consegui ver em cada passo
do meu ministério, eu consegui ver a mão guiadora de Deus. E, e cada passo que eu precisei passar, eu não reclamo que tipo assim, eu me formei em 2019 e só entrei para o ministério em 2023, né? 2023. 3, 4, 5, 6, isso, 23. Meu primeiro ano como pastor oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi em 2023, mas eu me formei em 2019. Isso não quer dizer que em algum momento eu não ficava chateado. Eu falei, poxa, eu vi amigos meus que estudaram comigo já assumindo distrito, batizando. E eu não vou falar para vocês que eu não ficava chateado, porque eu queria isso. Mas quando eu olho para trás hoje, eu consigo entender que cada passo que eu passei no meu ministério até aqui é o que faz eu ser quem eu sou hoje. Talvez, e aí que entra, eu acho que um ponto essencial. Talvez se Deus tivesse me dado o ministério antes de eu ter entrado, talvez eu poderia ter transformado uma bênção em maldição. Eu tenho conversado com a minha esposa e a gente conversa, né? A gente conversa bastante sobre isso. Ela fala e eu falo para ela assim: parece que na nossa vida tudo foi com dificuldade, com muita luta, né? Mas eu entendo que para mim, particularmente, precisa ser assim para que eu possa dar valor, entende? Querendo ou não, tudo que vem fácil, a gente tem a questão de deixar, né? De não dar muito valor. Mas quando a gente olha com gratidão, é porque a gente pode olhar para trás e ver o que Deus tem feito pela gente. Gratidão é o sentimento que, quando eu olho para trás, eu agradeço por como Deus tem conduzido a minha vida. E isso vai fazer total diferença para eu entender que Deus é soberano na minha vida. Se eu e você estamos aqui hoje, queridos, nesse sábado, juntos, nessa reunião do Renovo, não é porque você quer fazer a sua vontade, é porque você quer fazer a vontade de Deus. Só que isso não pode ser um passo da boca para fora. Quando a gente vai lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, eu vou dar esse tempinho para vocês abrirem, né? Paulo, mais uma vez, vai trazer a grandiosidade do que é a condução de Deus na vida do ser humano. Romanos 8, versículo 28. Marcelo, você pode ler para a gente esse texto aí? Por favor? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Obrigado, Marcelo. Amém. Consegue entender? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Talvez você tenha passado por um relacionamento na sua vida que não tenha sido proveitoso, que não tenha. E você para olhar e fala, mas vem cá, como que isso aconteceu para o meu bem? Como eu posso agradecer por isso, por essas circunstâncias, por esses problemas? A grande questão é entender que tem muitas coisas que são consequência das nossas atitudes, sem a gente botar a Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é aceitar que Ele é soberano na nossa vida. Tem muitos relacionamentos que, infelizmente, foram frustrados, e hoje eu fiquei sabendo de mais um. E isso dói muito o coração. Não como pastor, mas como um cristão, de ver que hoje as pessoas, infelizmente, ainda se casam por impulso, se relacionam por impulso, porque esquecem de serem gratos a Deus e botar em Deus a confiança. O grande problema é que nós somos incentivados nesse mundo a sermos proativos, a sermos, às vezes, impetuosos, às vezes, tomarmos decisões e mostrarmos que somos poderosos nessas decisões que tomamos. Mas, quando não somos gratos a Deus, acabamos roubando de Deus a soberania daquele que precisa responder para a gente, para onde Ele quer que a gente vá. A gratidão, ela me leva claramente à dependência de Deus. A depender unicamente de Deus para tomar decisões. Tem alguém com muito carinho que está ouvindo a gente aí? Não vou falar nomes.
mas que uma vez falou assim para mim: pastor, eu estou indeciso ou indecisa sobre igreja A e igreja B. Eu não sei o que fazer. Eu falei: fala com o senhor. Bota na mão dele, deixa ele conduzir, porque ele vai entregar o que é melhor e aonde ele quer trabalhar, né? Claramente o seu caráter em tais lugares. E aonde você também pode ser bênção nas igrejas com qual você está se questionando. Mas tem muitas vezes que a nossa falta de gratidão, a falta de olhar para trás e ver Deus conduzindo a gente até aqui, nos leva a tomar decisões por nós mesmos. Quantas vezes nós entramos em conversas ou negócios ou amizades que não questionamos a Deus se era a vontade dele? Isso sem contar relacionamentos, né? Quantas vezes a gente não não perguntou para Deus ou não esperou o tempo de Deus para responder, de responder de uma forma que fosse assim conclusiva? Aí alguns podem perguntar: mas pastor, como que eu sei a vontade de Deus? Primeiro, a vontade de Deus vai te dar paz. Ela não vai te dar angústia. Se tem alguma decisão que você está tomando, esperando a vontade de Deus, e você acredita que Deus possa estar te conduzindo por um lado, mas está te dando angústia, não é Deus. Não é. Porque todas as decisões que vêm guiadas por Deus, Deus nos dá paz. Mesmo no meio de uma catástrofe. Confiar em Deus é o primeiro passo de cada vez mais eu poder entender que eu dependo de Deus e é Ele que me conduz. É Ele que me leva e me ensina a entender que a gratidão vai nos ensinar a esperar o tempo de Deus. Salmo 37, versículo 4 e 5, vai trazer essa ideia para a gente. A gratidão nos ensinando a esperar o tempo de Deus. Eu sempre fui, enquanto você abre sua Bíblia, Salmo 37, 4 e 5, eu quero que a Cristiane possa ler esse texto para a gente aí. Mas enquanto você vai abrindo aí, Salmo 37, versículo 4 e 5, eu quero contar uma breve história da minha vida, um testemunho meu. Eu sempre fui um cara de proatividade, eu sempre fui um cara de fazer as coisas. Tanto que a minha igreja sabe que eu tenho uma fala que eu falo às vezes sobre a questão de fazer as coisas, né? Eu falo o seguinte: quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. Na minha vida, eu sempre apliquei isso. Quem quer, vai fazer. Quem não quer, dá desculpa. Eu dou um exemplo: eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade de teologia. Eu fui e Deus deu dinheiro. Tem momentos hoje que eu não sei nem de onde veio, mas Ele fez. Porque eu quis. Eu me esforcei, né? Mas Ele que fez o milagre. E aí eu lembro que nessa questão de ser muito impulsivo e proativo, né, de tomar decisão, de ir, quantas vezes eu fui muito proativo e tomei decisões erradas. Porque eu não questionei a Deus se da forma que deveria, ou esperei o tempo dele me responder para me conduzir pela decisão. E aí, algumas vezes, eu quebrei a cara. E eu lembro que eu aprendendo com Deus isso tem a ver com o meu relacionamento com a minha esposa hoje. Porque eu sempre fui um cara, como eu falei, ser proativo, então eu dentro de quando estava solteiro, eu sempre ficava tentando arrumar um jeitinho de estar namorando. E eu separei de um relacionamento, logo depois que eu batizei, eu separei de um relacionamento, que a menina era adventista também, e fiquei bem frustrado. E aí fui para a faculdade em 2015, e lá eu conheci e namorei, conheci 4 meninas, fiquei conversando com 4 meninas, mas só me relacionei com uma, de namoro, que durou 2 semanas. E eu lembro que
que quando a minha esposa viajou para o IAN, porque ela morava em Pernambuco, né, na cidade dela, e ela é irmã de uma amiga minha, né, da Maiara, a qual a gente fez uma amizade que, graças a Deus, gerou muitos frutos, né? Eu casei com a minha esposa e eu arrumei um esposo para a Maiara. E eu lembro que chegou um momento daquela na minha vida ali no primeiro ano da faculdade de teologia que eu falei que eu entrei para conhecer uma menina, mas eu percebi que ela era louca, gente. Desculpa, assim, mas que ela estava conversando comigo, queria conversar comigo, mas estava conversando com outra pessoa também. E teve um dia que ela me chamou para ir na casa dela, mas o rapaz estava sentado na sala dela conversando com ela. Eu falei, cara, essa menina é louca. Ela só pode ser louca. Aí eu lembro que eu voltei para casa e a Maiara morava no mesmo prédio que o meu. E a minha esposa, Cíntia, estava na casa da Maiara. E eu lembro que eu passei revoltado, fui falar com a Maiara, isso era mais 9 e pouca da noite. E aí eu fui falar com a Maiara não estava em casa, a Maiara estava dormindo sozinha, estava vendo filme, sentada no sofá da sala delas. E aí eu falei, dei boa noite pra Cíntia, falei, cadê as meninas? Estão dormindo. Eu falei, então, boa noite, vou subir. Aí fui para casa. E aí, alguma coisa, quando eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, eu fui orar e falei, Senhor, não quero mais dar jeitinho. Não quero mais dar jeitinho, não quero, não quero ficar tentando arrumar um jeito de namorar. Não quero, Senhor, porque eu só tô arrumando confusão na minha vida. E quando eu falei isso com Deus, eu acabei de orar para Deus, eu lembrei da Cinha, que estava na casa da Maiara. E tem até uma história engraçada sobre isso, que eu não. É, que, que ela tinha me chamado para um filme e tal, aí ela até briga comigo quando eu conto a história. E aí, ver o filme com ela, né? Mas assim, aí eu lembrei dela e falei, Senhor, porque a Maiara já tinha falado antes que, tipo, eu vou apresentar minha irmã para você, só como eu estava conhecendo uma outra menina, eu nem iria fazer, não achava justo fazer o que ela fez comigo, ter feito com ela, entendeu? Então, mas isso é a minha forma de pensar, entendeu? Ela pensava dela da forma que quisesse. Mas aí eu lembro que quando eu falei, Senhor, quando eu acabei de orar, eu falei, Senhor, não quero, desisto, não quero mais dar jeitinho para relacionamento, só tô entrando em problema, só tô entrando em furada, eu quero esperar no Senhor. Gente, quando eu acabei de orar, na hora veio ela. Aí eu fiquei perguntando assim para Deus, Senhor, será que é mais um jeitinho meu? Será que eu tô tentando dar mais um jeito? E aí eu lembro que naquela noite eu chamei ela para conversar no dia seguinte lá no IAN. A gente foi para o IAN conversar e a gente começou a se conhecer. Aí 2 dias depois ela viajou para Pernambuco de volta. Mas aonde eu quero chegar nessa situação toda para entender, para a gente ler o Salmo 37, 4, 5. Que quando chegou o momento que a gente a gente já tinha começado a namorar, e eu falei para Deus o seguinte, Deus, eu preciso saber se essa menina realmente é a menina que eu vou continuar o namoro, porque namoro é para casar. Então, se a gente vai continuar o namoro, se ela mesmo. Porque, assim, particularmente, Senhor, eu não estou sentindo muita coisa afetiva, assim, de amar, entendeu? De sentimento por ela. Eu acho ela bonita, eu quero me relacionar com ela, mas eu não estou tendo sentimento por ela. E isso eu falei depois de desligar uma ligação, que ela já estava em Pernambuco, né? Depois de desligar uma ligação que eu estava com ela. E eu lembro que eu ajoelhei para orar na minha cama, como eu tinha costume antes de dormir. E aí falei com isso com Deus, Senhor, eu não estou sentindo nada por ela de forma afetiva, eu acho ela muito bonita, eu acho ela super interessante, mas eu não estou sentindo nada por ela. Se for ela, Senhor, se for realmente ela a, a pessoa que possa me ajudar no ministério, que seja minha companheira para a vida, que o Senhor bote sentimento, porque se não botar, eu vou terminar esse namoro. Eu falei isso com Deus. E, gente, sabe o que é interessante? No dia seguinte, quando a gente foi conversar, eu falei com ela o seguinte, olha, eu queria que a gente fizesse algo interessante. Vamos ler o Lar Adventista juntos? Propus ela, vamos ler junto um capítulo, uma página por dia, um capítulo, né? Quando eu falo um capítulo, um subtítulo a outro subtítulo juntos por dia. Aí ela falou, vamos. E eu falei, então, aí a gente abriu, né, para ler.
lemos, conversamos, depois lemos no final e oramos. Por incrível que pareça, gente, e mais maravilhoso que seja, e real quando acabou a ligação, eu comecei a sentir um sentimento de carinho por ela, assim, de tipo, como se Deus estivesse falando, ó, se você fizer o seu melhor também, pode ser ela, entende? E eu comecei a sentir, né, eu falei isso, depois de um tempo, eu falei isso para ela, eu contei isso para ela, e eu comecei a sentir carinho por ela, vontade de cada vez, né, da gente, depois de se ver também, né? Então, isso tem a ver com aprender a esperar. Mas, Cris, lê para a gente aí Salmo 37, versículo 4 e 5, por favor. Sim, eu tô na versão. Vamos lá, minha versão não é igual a de vocês, não, é a versão jovem, tá? Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e ele o ajudará. Obrigado, Cris. Então, da minha versão diz, agrada-te do Senhor. Põe a sua felicidade na mão do Senhor. O texto ele não vai prometer que Deus ele vai realizar qualquer desejo nosso. Não. Ele promete alinhar os nossos desejos aos desejos de quem? De Deus. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele o fará. Mais desejamos aquilo que ele deseja. Quando a gente ora e a gente começa a entender que como somos gratos a Deus e como vimos que Deus tem conduzido a nossa vida até aqui, e por isso estamos reunidos aqui, quando a gente tem essa gratidão por Deus, a gente começa a olhar e ver que entregar os nossos planos nas mãos de Deus, ele vai guiando a gente, ele vai conduzindo, porque a gente precisa confiar nele. Mas confiar é entregar. É entregar, como Pedro fala, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, né? Reconhecendo que ele tem cuidado de nós. Quando a gente começa a entender que a gratidão é a base do relacionamento com Deus, porque ele faz aquilo que a gente não pode fazer, a gente começa a ficar livre das nossas ansiedades também nos relacionamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7 vai trazer a ideia de não andei ansiosos por coisa alguma, né? Se você quiser abrir depois também, pode abrir, porque eu já adiantei aqui. Mas entender que não andar ansiosos, como que a gente não anda ansioso? Se a gente sempre pensa no futuro, e principalmente quando fala de relacionamentos, a gente fica se questionando e pensando, quando pode acontecer? Mas é interessante quando a gente vai lá em Filipenses 4, 6 e 7, depois ver com calma vocês, a gente vai perceber uma sequência simples. Primeiro vem da oração, depois vem da súplica, depois vem da ação de graças, da gratidão, e depois vem a paz. Por isso que eu falo, toda decisão em Deus, ela precisa terminar o quê? Em paz. Se não é de Deus, não vai ter paz. O grande problema, aí que está a dificuldade do ser humano, o grande problema é que nós queremos fazer, muitas das vezes, as nossas vontades. E como a gente quer que Deus faça, que a gente quer ser grato a Deus no muito, aí a gente não reconhece os pequenos conduções de Deus e como ele tem cuidado da gente até aqui. E aí a gente acaba não tendo paciência de confiar de que ele está nos conduzindo. E aí é entender isso. Qual é o nosso foco, então, dentro dessa conjuntura? É entender o que Mateus 6,33 diz para a gente. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas lhe serão o quê? Consegue entender isso, gente? A gente está reunido aqui hoje porque a gente é grato a Deus. E isso tem tudo a ver com gratidão. Porque quando eu reconheço nas mínimas coisas a condução de Deus na minha vida, eu consigo aprender a depender dele e entender que ele tem o melhor para mim. E é totalmente o contrário de eu achar que eu preciso resolver o meu problema o mais rápido possível. Que eu preciso de uma solução, que eu preciso de um relacionamento, eu preciso dar um jeito. Não, não.
Deixa eu fazer uma pergunta sincera para a gente aqui. Sincera, mas sincerômetro aqui. Quais decisões que você tomou sozinho ou sozinha que deram certo? Acho que pelos rostos, né? É essa mesmo, nenhuma. E várias vezes que a gente decidiu sozinho, a gente usou aquele termo para dizer assim, metemos os pés pelas mãos. Porque, primeiro, hoje eu tenho a tranquilidade de falar isso para vocês. Eu sou um pastor que estou aqui para cuidar de quem quer ser cuidado. Quem é minha ovelha sabe. Eu vou cuidar, eu vou tratar e cuidar de todos. 80% do meu esforço vai ser para cuidar daqueles que querem ser cuidados. 20% vai ser para resgatar ou ajudar alguém que não quer ser ajudado. Essa é a forma com que eu entendi que o ministério precisa ser para mim. E eu vou ser sincero para vocês. A maioria dos nossos namoros adventistas, sendo jovens ou não, estou falando a maioria, não estou falando todos. Então, eu não estou generalizando, entende? Eu não vou dar porcentagem, mas a maioria dos relacionamentos que eu vejo na igreja, pela forma como são conduzidos no particular, me dá a entender que as pessoas perderam o temor e têm relações sexuais antes do casamento. Mas o que isso tem a ver, pastor? Primeiro, tem a ver com o que a Bíblia fala. E se guardar da pureza. Segundo, eu, como pastor, eu acredito no que eu estou falando claramente, eu acho que a maioria dos relacionamentos de namoros, principalmente aqueles que passam de 2 anos, 3 anos, 4 anos, gente, eu não vou atrás de pecador, não vou ficar caçando, você está fazendo, não está fazendo, não vou passar a linha entre a pessoa. Não, é cada um com Deus. Mas sabe o que isso me mostra? Que a gente está mais preocupado com os nossos desejos e realizar os nossos desejos carnais do que realizar a vontade de Deus. E, gente, é comprovado psicologicamente. E eu vou complicar um pouquinho mais para vocês. Mas eu vou falar o que eu penso, não o que a Bíblia. O que eu penso do que a Bíblia traz, mas não que eu não estou falando que a Bíblia fala isso. Mas, para mim, na minha concepção, a Bíblia me dá a ideia de pensar que é polêmico o que eu vou falar, mas não entendam como farisaísmo. Eu não aplico isso, mas é uma coisa que eu tenho percebido. Eu acredito que o beijo seja o início de um ato sexual. E eu acho que vocês concordam comigo. Da forma que o beijo vem, entendeu? Exemplo, eu sou casado. E, geralmente, de forma pública, eu tento sempre dar um beijo, sempre, todo dia, eu e minha esposa temos combinado de dar um beijo, beijão mesmo, e na frente das crianças até, para eles verem o amor dos pais. Isso é um combinado nosso. Mas, geralmente, o casal casado, quando se beija, geralmente aquele beijo é assim, ó. Quando o casal casado se beija de verdade? Pronto, né? Entenderam, né? Então, assim, a grande questão o grande problema são os beijos que existem no relacionamento antes do casamento, entende? O problema não é o beijo. O problema é como se beija. E, querendo ou não, isso vai começando a mexer e vai começando a querer cada vez mais se conhecer. E, na minha concepção, quando a gente toma a decisão envolvido dessa forma, exemplo, quando alguém que acaba se permitindo, antes do casamento, ter uma relação sexual e começa pela emoção querer organizar um casamento por conta disso. Eu não acho que isso seja a melhor decisão. Até porque Deus não está nessa história.
Entende? Porque em nenhum momento foi perguntado para Deus, é isso? Entende? A gente só responde e acaba respondendo isso em relação a um erro. Mas a gente acaba cometendo dois erros. O primeiro erro, e não pedir perguntar para Deus se é a vontade dele, entende? A grande questão é, o que nos falta, então? Quando eu trago a gratidão como o sentimento que afeta os relacionamentos, é porque eu não consigo aprender a depender de Deus quando eu não olho para trás e entendo que Ele está me conduzindo a cada dia. E se eu acredito nisso, eu, particularmente, não vou querer deixar de que Ele me conduza, entende? Porque vai ter momentos que Ele vai me conduzir por caminhos que eu não queria passar, beleza? Mas que são caminhos que vão me fortalecer. Vai ter momentos que eu vou ter que passar por um local que talvez vai doer, por situações que vão machucar, que eu vou chorar, que vai me deixar triste. Mas será que, quando a gente lê aquele texto que a gente leu lá em Romanos 8:28, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam o quê? A Deus. Tem coisa que a gente vai passar que a gente não gostaria de passar, mas tem coisa que vai fazer a gente crescer. Minha mãe tinha um ditado e dizia assim: o que arde cura, o que aperta segura. O que isso quer dizer? Que mesmo por uma grande dor, eu posso sair dali com um aprendizado. Mesmo por uma grande dificuldade, eu preciso entender que Deus pode usar aquilo para me fortalecer, para me ensinar que Ele está no controle. O grande problema é quando a gente não quer entregar o controle da nossa vida na mão de Deus. Porque se a gente não reconhece o que Ele fez de pouco e vem fazendo, que talvez seja pouco para a gente, de como Deus tem conduzido a nossa vida até aqui, a gente vai ter dificuldade de depender dele. Entende por quê? Quando eu não sou grato, isso afeta o meu relacionamento interpessoal também, porque eu vou tomar as escolhas baseadas no que eu acho, não no que Deus quer, entende? Porque se eu acho que Deus não tem feito nada por mim, se eu acho que Deus não tem olhado por mim, como que eu vou acreditar que daqui para frente ele vai e eu vou depositar a minha confiança nas mãos dele, entende? Consegue entender isso? Se eu não acredito que Deus tenha cuidado, está cuidando de mim até aqui, eu vou ter muitas dificuldades de botar minhas expectativas nas decisões daquilo que eu preciso deixar na mão de Deus. E, gente, o relacionamento, ele pode... E agora a gente fala sobre questão de ansiedade, sobre relacionamentos. Um relacionamento, ele pode nos aproximar de Deus e nos afastar de Deus. Tem pessoas que vão nos ajudar a estar mais perto de Deus, mas tem pessoas que vão nos ajudar a nos afastar de Deus, mesmo vestidas com roupas de quê? De cordeiro. Tem um texto em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 1. Esse texto, ele é um dos textos também que precisa ser pensado, né? E eu queria agora... Sérgio está aí ainda, Sérgio? Não, acho que ele não está mais, não. Mas eu queria que a Edileia, então, lesse esse texto para a gente. 1 João, capítulo 4, versículo 1, Edileia. Amados, não tenhais a todo o Espírito, mas provai que os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Por que eu pedi para... Obrigado, Edileia. Mas por que eu pedi para a gente ler esse texto?
Porque Salomão já disse, tem caminhos que parecem de vida, mas são caminhos de morte. Não é porque a pessoa diz que é adventista ou é cristão que ela é de Deus, entende? Provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Quando está falando de espíritos ali, a gente não entende que é um fantasminha. Então a gente entende como alma. A alma é pessoa vivente, né? Gente, não é porque, não, mas canta na igreja, prega na igreja. Provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Lembra que eu acabei de falar agora uma situação que eu fiquei descobrir hoje? De um casal que se casou e se separou. Uma das coisas que eu ouvi foi o seguinte: a pessoa não era aquilo que ela parecia. Só que quando a gente começa a botar a nossa impulsividade, a nossa vontade, os nossos desejos, em vez de perguntar para Deus, de conhecer a pessoa, por que o namoro é para conhecimento? É para você não casar, mulher, não casar com um traste, e o homem, você não casar com um traste, com uma traste. Não é para. Não é para. Não, porque não. Vocês precisam se conhecer primeiro. Eu escutei uma vez da minha esposa, cara, isso me doeu demais. Agora eu vou contar um testemunho. Ela virou para mim e falou assim para mim: se eu visse como você tratava sua mãe antes de casar, eu não tinha casado com você. Cara, aquilo foi um soco, um soco assim, bem reto na minha cara. Mas no final eu nem entendi ela, porque assim, tinha alguns momentos que eu não tinha paciência com a minha mãe. E foi a partir dela, porque ela pensou assim: se ele trata a mãe dele assim hoje, que é a mãe dele, ele vai me tratar assim futuramente. Eu melhorei o meu tratamento com a minha mãe depois da conversa que ela teve comigo. Isso não refletiu nela, mas é conhecer mesmo, gente, é conhecer. E não gostou, gente? Não, eu não vou conhecer mais ninguém. Vai sim. A grande questão é, o namoro é para conhecimento. Se o cara já começa a vir pedir fotinho no WhatsApp, conversinha já, descarta. Se a menina começa, não, fugir da aparência do mal. Deixar para ser fiel na hora do problema vai ser difícil. A gente não é José. A gente não é José. E quando eu falo José, eu falo para a versão feminina também. Não, vamos ter. Está orando a Deus. Primeiro passo, depender de Deus. Está orando a Deus. Começou a ver coisas que você não vai conseguir tolerar, já corta a conversa, gente. Já corta a conversa. Mas precisa de conhecimento. O problema é que a gente quer estar tão junto, aí quer estar se beijando o tempo todo, que falta tempo o quê? De conversa. A gente só conhece o outro conversando. É conversando, gente, que se conhece. Mas o grande problema é que a gente não deixa Deus ser Deus, porque a gente quer antecipar as coisas. Mas sabe o que é maravilhoso? É que quando a gente começa a deixar Deus ser Deus, e eu estou começando a me preocupar com o tempo, então assim, eu já vou caminhando para o... né? Até porque não me chamaram para uma vigília, apesar do rapaz falar, não, pai, tu pode ficar preocupado com o tempo, mas eu acho que a gente precisa ser fiel também na questão das logísticas, né? Mas quando eu começo a ver, e eu começo a agradecer a Deus, sabe? Quando a gente começa a ver, quando a gente começa a ser grato a Deus, ele começa a escrever histórias melhores para a gente, porque a gente começa a deixar ele conduzir. Tem pessoas que eu tenho visto, graças a Deus, que chegaram extremamente, às vezes, traumatizadas com as relações pessoais. E quando eu falo relações pessoais, eu estou falando de forma geral, amizade. Gente, se tem. Quem é minha ovelha aqui sabe, eu vou abrir uma palavra aqui rapidinho, que eu odeio falsidade, gente. E se eu tenho um problema com falsidade, misericórdia.
O que eu mais não quero é estar perto de gente falsa. Mas eu, como pastor, preciso estar perto de todo mundo, né? Mas eu tenho aprendido até com isso, quando eu confio em Deus. Porque minha vontade humana, às vezes, é esganar. E falar, não, fala a verdade na minha cara, é melhor, entendeu? Do que ficar fazendo fofoquinha por trás. Mas, graças a Deus, o domínio próprio é um preceito do Espírito Santo, né? E eu sei que vai ficar gravado, não tem problema também, não estou falando nada demais. Mas, assim, às vezes a gente chega muito traumatizado com relacionamentos humanos, né? E quando a gente começa a depender, ser grato a Deus e entender como Deus tem conduzido a nossa vida, a gente começa a permitir que Deus faça novas histórias, novas amizades. Não quer dizer que aquela pessoa talvez não vai em algum momento nos, nos, nos frustrar, né? Não corresponder, talvez, ou não ser aquilo tudo que a gente pensava. Mas ele começa a escrever novas histórias de a gente se permitir começar a depender dele, de fazer novos ciclos de amizade, de fazer esse ajuntamento para cada vez mais a gente poder crescer juntos. O que a gente está fazendo aqui mais nada é do que um pequeno grupo online que são pessoas que estão buscando cada vez mais, estamos juntos aqui, buscando cada vez mais nos ajeitarmos, nos renovarmos com o Espírito Santo para podermos ter o céu, que ele já garantiu, amém? A grande questão é que quando a gente começa a ser grato, Deus começa a curar as feridas. Deus começa a curar os pressupostos. Deus começa a curar daquilo que a gente vivia armado, com medo, e ele começa a restaurar as coisas, a gente está começando a dar oportunidade de entender que todo ser humano é falho, mas que ele vai reconstruindo os laços. Ele vai fortalecendo os laços. Mas quando a gente permite que ele possa fazer isso, quando a gente permite que ele possa restaurar, mas quando a gente permite, olhando, sabendo que ele tem cuidado de nós. Por isso que a gratidão é o ponto principal da nossa vida para tudo, mas principalmente para os nossos relacionamentos. Nós carregamos marcas de traições, abandonos, rejeições, de decepções, mas a ingratidão impede que o passado controle o nosso futuro. Consegue entender isso? Ela começa a me libertar a ponto de falar assim, quando eu dependo de Deus, eu começo a falar assim, não, eu vou até me frustrar, eu posso até me decepcionar, mas eu sei que Deus vai continuar me conduzindo e a gratidão vai impedir que o nosso passado vai controlar o nosso futuro. O grande problema é que, infelizmente, sem Deus, sem a dependência dele, a gente acaba sendo conduzido pelo nosso passado. E a gente fica armado, parece gato quando tá escaldado. Fica assim, né? A grande questão é que Deus ele é o único que tem poder para fazer isso. Mas a gratidão, restaurando esses laços, é a maior prova de confiança. De entregar a Deus o futuro dos relacionamentos. Vamos lá em Jeremias 29, versículo 11. Vamos juntos lá em Jeremias 29, versículo 11. Vocês me dão mais 10 minutos? Eu juro que eu termino o pensamento em 10 minutos. Não, pode continuar, pastor. Pode continuar mais meia horinha, a gente deixa. Quem não me conhece já percebeu que eu sou muito sincerão, né? Então, eu acho que até é o motivo de alguns gostarem de mim aqui. Jeremias 29, versículo 11. Mais 2 tópicos de forma rápida que dá para a gente trabalhar depois disso, nesses 10 minutos, que vai fazer a gente entender o fechamento da... Mara, já que você não falou muito hoje, lê para a gente aí. Jeremias 29, 11, por favor. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal,
para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Lógico, o contexto ali é de um povo que estava cativo na Babilônia. Mas imagina falar para um povo cativo, um povo que estava longe da sua cidade, sabendo que era consequência dos atos deles. Tá bom? Esse é o contexto. Mas imagina falar para um povo que está doido para voltar para casa. Sabe quando você está no trabalho doido para voltar para casa? Tipo assim, falta 5 minutos, parece que esses 5 minutos demoram 2 horas. Que o relógio parece que passa mais lento. Imagine um povo que estava cativo, longe da casa, vivendo como servos de uma outra nação que não adorava a Deus. E agora Deus vira para eles e fala assim: eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Não pensamentos de guerra, tem algumas traduções que trazem assim, mas pensamentos de paz, para lhes dar o fim que desejais. Nós fazemos muitos planos. Deus conhece o futuro. E Ele quer que a gente confie nele, porque Ele não quer que a gente aceite a sugestão de Satanás de achar que Ele não está cuidando da gente. Por isso que a gratidão é a base. Olhar para trás e ver os pontos que Deus vem conduzindo na nossa vida e pontos que a gente sabe que só foi Deus. Porque se não fosse Deus, a gente não continuaria ter seguido. É por isso que a gente precisa entender que Deus está dizendo bem claro para mim e para você: eu não tenho plano de guerra para vocês, eu tenho um plano de paz. E sabe como Deus é maravilhoso ainda? Ele estava falando para aquele povo, mas fala para a gente também. Para aquele povo era voltar para Jerusalém, voltar para Israel, voltar para Judá, aqueles que estavam cativos. Mas para nós, qual é o desejo do seu coração? Ele é tão bom que ele vai falar assim: eu vou dar o fim que desejais. Mas quando a gente depende de quem? Dele. O interessante dessa história toda, a gente precisa entender que o nosso maior relacionamento é com quem? Com Cristo. A base para se relacionar com o outro só pode ser verdadeira quando a gente se relaciona com Cristo primeiro. E por isso que quando a gente depende de Cristo, quando a gente é grato por que Cristo faz por nós, a gente consegue seguir. João 15,5 diz bem claro: sem mim nada podeis fazer. Deixa eu falar uma coisa aqui para alguém que se relacionou com alguém que queria mudar o outro. Talvez você, por muito tempo no relacionamento, queria mudar o outro. Ninguém muda ninguém, por isso que o namoro precisa ser de conhecimento. O único que pode mudar é Deus, mas se a pessoa permitir, se a pessoa não permitir, nem Deus pode mudar. E primeiro, a gente fala muito aquela, não, em questão de relacionamento, a gente fala muito aquela frase: não, estou esperando em Deus preparar um varão, uma varoa para mim. Não, não. Deus quer preparar você primeiro. A gente sempre quer que o outro venha perfeito. E a gente cheio de imperfeição. Eu falei para minha esposa: ó, casou, é que nem eu ouvia na faculdade: casou, aguenta o tranco, vai até o fim. Agora, tirando o que a Bíblia fala, né? Dentro da realidade bíblica. Dentro de algumas permissões que Deus deu para a separação, que foi dentro da realidade do que Deus fala que o nosso coração é duro, entende? Mas a grande questão é, primeiro, depender de Deus. Quando eu dependo de Deus, eu não me preocupo até quanto vai durar. Tem relacionamentos hoje, na realidade, na sociedade que a gente vive, eu estou falando de cristão e não cristão, que os contratos de casamento já vêm com data marcada. Se não dá certo, a gente separa. Que isso, gente? Será que não vai ter nenhum esforço meu de fazer o melhor para o casamento? Será que eu tenho que esperar sempre do outro, que o outro seja perfeito? Ah, não, Deus vai mandar um varão para mim, uma varoa. Deus está preparando. Não, Deus está preparando você. Por que Deus não mandou minha esposa antes? Porque talvez eu podia receber minha esposa e não dar valor a ela antes. Deus preparou a mim, entendeu? Primeiro me preparou. E eu não sou perfeito ainda não. Pode perguntar para ela, depois conversa com ela. Mas um relacionamento eu preciso fazer de tudo. E por isso que a preparação primeiro vem para mim. Primeiro Cristo quer me preparar e por isso só vem com relacionamento com Ele, entende? Quando eu tenho um relacionamento real com Ele. E aí a grande questão é,
entender que a gratidão, além de curar, né, como eu falei, relacionamentos, ela produz relacionamentos mais saudáveis. Como? Quem é grato reclama menos, perdoa mais, compara menos, valoriza mais, serve mais e ama melhor. Olha o que a gratidão a Deus faz. Faz eu reclamar menos. Vocês lembram daquela hieninha que tinha um desenho? Alguns lembram porque são da minha época, da mesma idade que eu aí. De que tinha uma hiena no desenho que falava assim, ó céus, ó vida, só reclama, ó azar. Quando a gente é grato a Deus, a gente reclama menos. Ou gente chata é aquilo que só não para de reclamar. Reclama de tudo, mano. Quando a gente é grato a Deus, a gente reclama menos, a gente perdoa mais, a gente compara menos, a gente valoriza mais, a gente serve mais e a gente ama melhor. Lembrando, amor é decisão. Amor é decisão. Amor não é sentimento. Amor é decisão. Por que eu estou falando isso? Por isso o período do namoro, mais uma vez eu ressalto. Eu tenho um namoro de 1 a 2 anos ali, ou menos, talvez, mas para conhecer a pessoa, para ver se realmente eu decido amá-la. Amor não é um sentimento, não é paixão. Ah, eu estou apaixonado, pastor, eu quero estar com a pessoa. Vem cá. Não, não é sentimento, não. Precisa ser uma decisão, porque a paixão passa. A paixão passa. O que vai conduzir é a decisão. Eu quero estar com essa pessoa todos os dias da minha vida. Por isso que o namoro precisa ser essa base para saber se eu quero passar. Se eu não vou tolerar os defeitos que ela tem, já descarta. Que ela ou ele tem, no caso, né? Mas para a gente terminar, eu falei que foi 9:10, agora 9:20. Interessante que quando a gente fala em 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo começa dizendo, em tudo dai graças. Não porque tudo é bom, mas porque Deus continua sendo bom. E nesse relacionamento com Deus, é quando a gente olha para trás e vê tudo que Deus tem conduzido a nossa vida até aqui. Eu fiquei feliz de ver a mãozinha da Marcela levantada, então quer dizer que você está bem, né, Marcela? A gente orou por você. Louvado seja Deus pela sua vida. Isso mostra mais uma vez a gratidão, como Deus é bom. A gratidão é a linguagem de quem confia. Porque quem confia tem que aprender a depender. Quem confia precisa esperar, precisa descansar, precisa obedecer. Quem confia precisa obedecer. A gratidão faz isso também, eu ser obediente. A gratidão me faz eu não forçar relacionamentos, não tentar conduzir do meu jeito as condições para ter um relacionamento. Eu contei o meu testemunho aqui, e que se tornou bênção no final, graças a Deus, para a minha esposa. A gratidão nos ajuda a não viver desesperado, ansiosos. Meu Deus, mas não, calma. Deus está preparando você. Deus está preparando você para receber uma bênção e não fazer dessa bênção uma maldição. Entende? Salmo 37, versículo 5, ele traz muita ideia. A gente já leu, a Cris leu para a gente. Diz muito claro, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega. Entregar não é dar jeitinhos, não, gente. Não é dar jeitinhos. Deixa Deus... Pergunta para Deus todos os dias. Está conversando com alguém? Está se relacionando com alguém, com amizade? Porque tudo começa na amizade. Se não tem amizade, gente, não rola. Porque no final, que é a realidade? No final, o intuito de Deus é a gente envelhecer com a pessoa. Envelhecer significa que não vai ter mais sexualidade ao momento. E se não tiver conversa e vontade de conversar, vai ser guerra. Você já viu casais que são casados e só vivem em guerra? Não concordam em nada? É porque não tem amizade. Nunca tiveram. Talvez se casaram pelo motivo errado. Por isso que entregar um relacionamento a Deus precisa começar com uma amizade com alguém. E aí deixar Deus conduzindo.
Não pular passos, não querer pular etapas. A gratidão, ela não significa que você e eu já recebemos tudo que desejamos. Significa que você e eu acreditamos que Deus está conduzindo a nossa história com sabedoria e amor. Gratidão não quer dizer que eu já tenho tudo que eu preciso. Não. Mas quer dizer que quando eu olho para trás, eu consigo enxergar Deus conduzindo minha vida até aqui. De mesmo quando o meu escritório, eu moro há 3 anos aqui, nunca falhou essa luz. Mas essa luz não impediu a gente estar junto hoje. Entende? É dar graças, é agradecer que Deus está no controle. E, para fechar, eu queria orar, mas eu queria fazer um apelo, até porque eu queria convidar você a hoje, na verdade, Deus me incentiva a convidar a você e a mim hoje, para trocarmos a nossa ansiedade pela confiança e a reclamação pela gratidão. Entende? Trocar a ansiedade pela confiança e a reclamação pela gratidão. É o convite que eu faço para você e para mim hoje. Eu quero orar por mim e por você. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque somos falhos, somos pecadores, mas estamos aqui juntos, Senhor, querendo cada vez mais crescer de graça em graça, para podermos entender quanto o Senhor tem cuidado de nós. E dentro dessa condução, agradecermos por tudo isso, Senhor, e vermos que talvez passamos por situações que não gostaríamos de passar, mas que possamos tirar crescimento, porque entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por favor, Senhor, nos auxilia, Pai. Nos ajude a trocarmos, Pai. Tomamos decisões, falamos aqui que queremos trocar as reclamações por gratidão. Queremos trocar a ansiedade, Senhor, por confiança. Então nos ajuda, Pai, pelo seu Santo Espírito, nos ajude, já que o Senhor nos batizou pelas águas batismais e também pelo seu Santo Espírito nos conduzindo, nos batize diariamente com o seu Santo Espírito, Pai, para que possamos deixar a reclamação e a ansiedade de lado e possamos competir o Senhor a fazer o melhor para nós, aprendendo a dependermos somente do Senhor. Por favor, Pai, nos ajuda. Nos ajuda cada vez mais a entender que o Senhor tem caminhos de paz e não de guerra para nós, Senhor. E que o maior fim que o Senhor deseja nos dar é a eternidade em Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Obrigado por tudo isso. Nós te agradecemos. Tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor.